e temos o prazer de estar com vocês na noite de hoje. O assunto que nós trouxemos é sobre o valor da prece. E nós, claro, vamos fazer uma pequena análise, até mesmo para entendermos tecnicamente como ocorre a nossa prece, como nós alcançamos os nossos resultados. De maneira técnica, como o próprio Kardec já nos explicou na codificação, e também na continuidade, através de Chico Xavier, com o Emmanuel e André Luiz, de como nós podemos direcionar os nossos pedidos a nossos agradecimentos, ou mesmo louvarmos a divindade. Então, iniciamos com a questão da definição, e eu posso sair daqui, não posso sair daqui um pouco, da definição de prece. E nós, o nosso estilo de palestra, ele faz parte dele a participação das pessoas. E se quiserem dar a sua definição rapidamente, ótimo, senão a gente começa a perguntar para um e para outro, fica muito mais fácil. Quem é que gostaria de dar, para que nós pudéssemos transmitir através do microfone também para o público que nos assiste, uma definição rápida do que é a prece para você? O que é a prece? A definição de prece, na sua opinião? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, pode ser um de cada vez, a gente vai selecionando. O que é a prece para você? Como é que você define a prece para você? Para mim é falar com Deus. Quem falou? Eu. Ah, é? Como é o seu nome? Kátia. A Kátia disse, para mim, é falar com Deus. Quem mais? Só a Kátia fala com Deus aqui. Geralmente, nós podemos pegar e destrinchar essa palavra prece através de uma definição, mais uma das definições, mas nós, na própria palavra, nós encontramos procedimento para receber e enviar comunicações espirituais. Sim ou não? Sim. Como é que isso acontece? Ora, nós já sabemos desde o lançamento do Livro dos Espíritos que ela funciona de uma maneira técnica, onde com Jesus, há 2000 anos, nós vamos buscar primeiro os aspectos do coração. De Jesus, que estavam orando um fariseu e um publicano. E o fariseu, né, o senhor da situação, como se entendiam, dizia: muito obrigado, Senhor, por eu não ser como essas pessoas, como os corruptos, porque dou tudo, 10% de tudo aquilo que tenho, não adultero, não cometo falso testemunho, não sou desta maneira, não sou da outra. Já o publicano de Jesus, que não tinha sequer coragem de levantar os olhos para o céu, e dizia a Deus: me perdoe, porque eu sei que sou falho, eu sei que ainda tenho deficiências. Claro, nós estamos trazendo para uma linguagem totalmente mais atualizada. Eu ainda preciso de auxílio, eu preciso de perdão, eu preciso de ajuda. E essa aqui pode sair, inclusive. Esta aqui pode sair. Naturalmente, vai dizer Jesus, quem saiu justificado, ou quem fez esta ligação com Deus? Naturalmente, o publicano, dada a sua condição de, se analisarmos nesta passagem, que eram historinhas, eram exemplos que Jesus contava, nós já notamos o seguinte: um tinha toda a pretensão do seu grau de conhecimento, ou assim se entendia, se achava, tinha toda a pretensão, e fazia, se nós olharmos no exemplo, todo um processo de diferenciação entre ele e as demais criaturas. Já havia falta no seu próprio coração, no seu próprio íntimo, já havia falta da humildade, não só perante a relação de Deus e ele, mas a relação dele para com o semelhante. A relação de tratar o semelhante como o seu próximo, de tratá-lo como seu irmão em Deus. Então nós já vemos ali, durante o momento da prece, ele fazer uma diferença, um preconceito gigantesco entre como ele se posicionava, exercitando o seu orgulho, porque quando nós pegamos os ensinamentos do Cristo, é impressionante nós notarmos
o quanto é profundo e o quanto nós podemos, através de passagens tão simples, porque por vezes se nós passamos os olhos, não é? Como o próprio Paulo em Romanos, na carta aos Romanos nos ensina, o Paulo de Tarso, ele diz que a letra mata e o espírito vivifica. E quando levamos isso ao pé da letra, no decorrer dos séculos, nós queimamos uma série de livros e também pessoas. Nós executamos pessoas porque a criatura que conhecia, a criatura que era o cientista, que era ou a pessoa que pesquisava, que estudava, ou a pesquisa em si, isso era prejudicial para o espírito. Quando, na realidade, o que Paulo fazia era exatamente o estímulo da criatura a buscar não a letra, ou seja, a fixação, nós nos bitolamos, nós paramos na letra, pura e simplesmente, mas sim pegarmos da informação, raciocinarmos, pesquisarmos, nos aprofundarmos, para com isso nós podemos ter a capacidade de, refletindo, abrirmos esta informação. Por isso que o espírito da lição, ele uma vez aberto, ele uma vez trabalhado, raciocinado, nós temos ali informações preciosíssimas. E essas informações, elas se dão nos ensinamentos do Cristo, aonde, através de uma passagem como essa, nós vemos ali diante de nós, analisando o estudo, o preconceito, as diferenças sendo feitas, a estimulação do orgulho do indivíduo em relação a total ignorância, o total desconhecimento da relação dele para com Deus. Porque se eu estou diante do meu Criador, qual é a minha postura? Senão, inicialmente, é da humildade, não é da humilhação, porque isso não existe. Não se humilha o filho diante do pai. Mas a humildade do reconhecimento. E a condição do reconhecimento em fazer essa relação com o semelhante, obrigado, no quesito de que o meu semelhante é meu irmão. Esse reconhecimento nos ensinamentos do Cristo nos traz exatamente essa riqueza. Por isso que Jesus é rico nos seus ensinamentos. Dando continuidade, nós vamos ver o que acontece em relação aos aspectos técnicos de uma prece. Obrigado. Kardec vai nos dizer que em todo o universo nós sabemos hoje da existência, através dos nossos irmãos físico-quânticos, de 11 dimensões diferentes. Ora, idêntica a esta condição, nós teríamos outros 11 universos em questões ainda de matéria, mas em matéria que está em dimensão diferenciada. Isso que nós hoje ainda especulamos, teorizamos, está envolvido por um fluido que é a essência da matéria, que é o fluido cósmico ou universal, que é para a relação do exemplo dado, é para a questão do universo, como se todos nós estivéssemos dentro do mar. É para o peixe aquilo que o mar representa. Este fluido, que é a base total da matéria, e da onde toda a matéria se deriva, ele é o veículo do nosso pensamento, como o ar é o veículo do som. O ato de pensar do espírito não é matéria. O ato de pensar. O pensamento, uma vez emitido, ele se corporifica. E o que é mais interessante, ele não só se corporifica, como, à medida que nós vamos estimulando ou vamos intensificando o nosso interesse naquele objeto, nós não só criamos a forma, que é o fruto do nosso interesse, como movimentamos a forma como se fosse vida, a ponto de médiuns despreparados, sem a educação adequada, olharem formas de pensamento e dizerem: tem aí um cidadão do seu lado, ou uma cidadã do seu lado, que deve ser obsessor, obsessora, que vive te acompanhando. Quando na realidade pode ser uma forma de pensamento. Porque se de repente os meus pensamentos são voltados para um fruto de interesse de uma pessoa, quanto mais eu abasteça, quanto mais eu intensifique o meu pensar nesta questão, eu materializo a pessoa do meu lado,
naturalmente, através, e mantenho como se fosse uma criatura viva, sem que nenhuma relação com ela, aquilo exatamente que eu estou montando. Ora, se isso é fato, e nós hoje já entendemos isso de uma maneira mais simplificada, quando nós pensamos, se nós estamos corporificando, por isso que Emmanuel e André Luiz vão dizer, o pensamento é matéria. O ato de pensar, não, mas uma vez emitido, ele é, como nós dissemos, corporificado. Ora, se o pensamento é matéria, vai Emmanuel mais longe. Cada vez que eu pense, e a insistência neste tipo de pensamento, vai fazendo com que esse meu pensamento entre em contato com outras mentes, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, que pensem, que vibrem na mesma condição, na mesma dimensão que a minha. Se o meu pensamento é de ódio, eu emitindo este tipo de pensamento, eu entro em contato com mentes que odeiam e não necessariamente são conhecidas minhas, como eu também não sou delas, dando àqueles que são os seus executores, ou seja, que colocam em ação, que materializam o fruto do seu ódio, estímulo para eles, como também voltam para mim enriquecidos exatamente do teor daquilo que é o meu desejo, o meu interesse. Por isso que pensar bem é bom. Pensar bem é saudável. E é saudável sob todos os aspectos, inclusive para o nosso campo celular. Quem pensa bem adoece menos. Quem pensa bem vive mais e vive bem. São essas diferenças que nós vamos entendendo com a doutrina de uma maneira cada vez mais objetiva. Ora, este pensar, este veículo é exatamente o fluido cósmico universal. E como é que a minha prece é efetiva? Por que demos essa explicação anterior? Como a minha prece é efetiva? À medida dos meus reais interesses e da manutenção do meu desejo, é exatamente como eu impulsiono este meu pensamento em direção aos meus objetivos. Quando eu desejo alguma coisa, eu começo a materializar isso no campo espiritual, como dissemos, da forma de pensamento, ao meu redor. Esta questão da prece, quando eu faça realmente com sinceridade, quando eu peça, ou agradeça, ou esteja louvando, e tenha isso com o desejo de que a situação em si seja alcançada, os meus objetivos sejam alcançados, ele tem esta intensidade de chegar a locais inimagináveis, como vai dizer o próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, inimagináveis, ou seja, nós podemos passar de uma galáxia a outra, por que não dizer de um universo ao outro, em questão dessas dimensões, e atrair situações positivas e criaturas que vibrem nesse mesmo diapasão, nesta mesma condição, que venham para nos auxiliar ou que venham, no caso, nos estimular aquilo que nós estamos fazendo. A ponto de Emmanuel chegar e dizer o seguinte: toda vez que você estiver, que nós estivermos, ou que o trabalhador estiver fazendo o seu trabalho em favor do semelhante, ou seja, que esteja praticando bem, toda vez que isso aconteça, pode ser que a prova, ou seja, a prova, que pode ser a programação que fizemos em matéria da aprovação que tenhamos que passar, a prova possa chegar para nos visitar e, encontrando a criatura em atividade em favor do semelhante, ela possa ser postergada ou possa ser adiada em matéria de que possa ser cancelada, porque não adianta colocar em teste uma criatura que já está sendo testada através do exercício da bondade para o próximo. Sim ou não? Porque ser bom é mais difícil. Ainda hoje. É uma realidade. Exige sempre um sacrifício maior da criatura. Não é fato? Porque nós vivemos ainda, e isso não tem problema nenhum, nós vivemos ainda não no planeta, porque o planeta é maravilhoso, mas nós vivemos numa relação ainda que o interesse imediato fala mais alto. As situações que tocam a questão da matéria falam mais alto e têm mais importância.
Nada disso, não é fazer diferenciação, nem dizer que isso está correto ou incorreto. Absolutamente, está de acordo com a nossa condição evolutiva, está de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Quando disseram para o Chico, Chico, o Xavier, né? Quando disseram para ele, Chico, esse planeta é um verdadeiro inferno. Ele disse, ao contrário, esse planeta é lindíssimo. Cada um cria a sua situação de céu ou de inferno no seu próprio íntimo, e é totalmente respeitado. Né? E é exatamente o veículo da prece que quebra essas estruturas, porque são estruturas físicas, são estruturas materiais, a ponto de que, sob determinados aspectos, quando nos mantemos enclausurados em pensamentos de desequilíbrio, ou em pensamentos de rancor, de mágoa, de ressentimento, não estamos colocando só a questão do ódio em si, né? Mas todas essas derivações desta condição, nós vamos criando um verdadeiro cascão espiritual ao nosso redor, que em determinados instantes, se não tomarmos o cuidado em relação de nos mantermos com a prece não faz verdadeiras rachaduras, se procurarmos fazê-la, rachaduras nesta condição, desse verdadeiro casulo que montamos ao nosso redor, através desse tipo de pensamento, que acaba limitando as expressões do espírito. E faz com que ele mesmo, em se limitando, se associe com mentes que também são limitadas. Porque quem odeia é limitado. Quem tem rancor se limita a si mesmo, se limita à sua própria situação. Tanto é verdade que muitos de vocês já devem ter assistido ou lido nas obras de muitos dos autores que escrevem sobre a obsessão ou desobsessão, como através da psicografia da Ivone Pereira, dos estudos de Hermínio Miranda, do próprio André Luiz, de Emmanuel e tantos outros, ou na própria codificação, de situações que espíritos, por vezes, vivem durante séculos, na situação que vivenciaram do ódio que tinham em relação ao outro. A ponto de, no livro Entre a Terra e o Céu, em Libertação, André Luiz nos trazer um caso onde o ódio perdurava num processo obsessivo há mais de 1000 anos. Os indivíduos que envolvidos nessa situação, aliás, era um casal, viviam a realidade de 1000 anos atrás, no ódio. Hermínio Miranda, no livro A Dama da Noite, que é um livro de estudo de processos obsessivos, onde, através dos seus trabalhos de desobsessão, ele encontra espírito vivendo uma realidade de 300 anos atrás, vivenciando esta realidade de 300 anos atrás, mantido pela condição do seu ódio. Então, quem tem rancor, mágoa, ressentimento, etc., vive no passado. Quando nós procuramos amar, nós passamos a ser criaturas do futuro. É impressionante, porque nós começamos a nos ligar com mentes que são mais avançadas que nós mesmos. Vejamos, se o planeta tem, segundo se teoriza, 4 bilhões e meio de anos, uma mente, quanto mais ela, poderíamos colocar até engraxada através da prece, quanto mais iluminada através da prece, entrando em contato com os espíritos de uma envergadura de Jesus, nós entramos em contato com um indivíduo que, no mínimo, está 4 bilhões e meio de anos à nossa frente. Porque quando o planeta foi criado, ele foi o responsável. Ele estava presente no momento da sua criação. Nós entramos em contato com criaturas que são do futuro, que são mentes extremamente avançadas, né, que veem a situação do nosso desenvolvimento, onde esse contato, pelo simples contato em si, nós somos favorecidos. É a mesma coisa que ligássemos um plug em uma estação que traga situações extremamente avançadas, as quais nós não entendemos, mas vai fazer parte da nossa vida um dia. Ou seja, vai ficar armazenado conosco. Isso faz a prece. Isso faz a prece na condição da manutenção dos nossos interesses, dos nossos objetivos em relação à nossa própria vida. Seguindo em frente, nós encontramos muita posição nesse sentido. Mas Deus conhece tudo, é desnecessário orar, até porque as leis universais não podem ser alteradas. Nós diríamos que é óbvio que Deus conhece tudo, porque senão ele não seria Deus. Não existe surpresa para Deus.
Não é? Ou seja, conhecimento, como nós não entendemos o tempo a não ser naquilo que nós vivenciamos no nosso planeta, passado, presente e futuro é uma realidade para nós. Não é? Porque nós entendemos o tempo desta maneira. Mas esta condição para Deus inexiste, porque não existe surpresa para Deus, não existe futuro em relação à condição da sua grandiosidade. É evidente que Ele conhece tudo, mas o fato dele conhecer tudo a nosso respeito, saber desde o momento da nossa criação até o ponto que nós vamos chegar, como por exemplo espíritos crísticos, porque depois disso nós não entendemos o que venha, depois dessa condição, o fato dele entender isso, dele conhecer em profundidade, que inclusive, através da própria liberdade que ele nos dá, porque a liberdade para o espírito é como nós estamos numa estrada aqui na Flórida, uma beleza, tem um limite de velocidade aqui. A liberdade é exatamente a estrada. O auxílio de Deus são as placas de aviso. Elas não interferem na sua liberdade, mas elas comunicam qual é a velocidade que você deve andar. Não é verdade? É uma maneira dele trabalhar sem interferir no seu livre-arbítrio, dele te auxiliar, não fazendo com que o teu livre-arbítrio seja desrespeitado. Mas está exatamente ali. Ora, ele sabe de tudo isso, é evidente que sabe. Sabe até mesmo se nós vamos apertar mais o acelerador ou não. Ele sabe disso. Mas a grande realidade é que a extensão das suas leis, elas são aplicadas para esses universos todos que hoje nós teorizamos a respeito. Significa dizer que elas são extremamente amplas. E se são extremamente amplas, significa dizer que nós podemos, em muitos dos nossos pedidos, sermos atendidos sem nenhum tipo de derrogação de lei natural. Não é fato? Porque elas não podem servir para o planeta Terra, elas servem para os universos existentes. Logo, nós podemos ser atendidos. E, evidentemente, a própria condição da humildade perante Deus, do reconhecimento do simples aspecto da nossa vida. Quem é que tem o hábito de fazer prece pela manhã? Levante a mão, por favor. Quase todo mundo. Se nós olharmos o que nós temos para agradecer, já não é um reconhecimento a Deus? O fato de podermos ter levantado, porque o desencarne, ele é um processo simples, não quer dizer que a gente está colocando aqui medo em ninguém com um assunto de desencarne, absolutamente. Mas o que é desencarnar? É sair do corpo. Você, nós, fazemos isso todas as noites. O José Herculano Pires tem um livro que se chama Educação para a Morte. Quem já leu? Vocês lembram desse livro, né? Que ele vai explicar exatamente isso. Nós saímos do corpo todas as noites, num processo puro e simples daquilo que acontece com o fato do desencarne. Só que o desencarne a gente sabe, e não volta mais. Não vai ficar agora a noite toda acordado, meu Deus do céu, tomando Coca-Cola com café. Não há essa necessidade. Mas a realidade, não dói? Não dói. Ah, mas isso acontece assim no assado. Não, uma é a sensação em relação à questão de corpo-cérebro, de registro. Outra é a situação de sair do corpo. São situações diferentes. Não é? Uma coisa é o registro através do trauma sofrido, se há que existe um trauma, numa condição desta, a outra é a questão de sair do corpo. É tão simples. Não é? Nós saímos do corpo com toda a naturalidade. Quando acordamos pela manhã, diz Emmanuel, aí está a bênção divina da prorrogação de mais um dia. E é fato, né? A prorrogação de mais um dia. Já não é motivo para agradecer, Senhor, graças a Deus. Dizem que no plano espiritual, segundo André Luiz e todos os outros que nos comunicaram, que as cidades são feitas de material estelar, né? Parecem estrelas, são extremamente sutis, mas vai que a gente erra o caminho, não é? É melhor a gente ficar com o demônio que se conhece e administrá-lo, do que de repente ter que administrar a situação mais complicado. E exatamente esse é o aspecto, agradecer a oportunidade, porque isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. E aí agradecer isso, louvando a Deus essa oportunidade, é fantástico.
E aí nós encontramos no livro, através da mediunidade de Chico, Augusto César Espírito, no livro Presença de Luz, que ele nos traz, inclusive, uma porcentagem do que representa para a criatura durante a vida. Veja como a prece é importante. Entre 0 a 100, o que é de prova e expiação para um espírito. Você, no seu caso, não é você que está lá atrás, que eu fiz assim com a mão, né? Você, no seu caso, quanto acha que de 0 a 100 na sua vida, você trouxe de prova e expiação para essa existência? Quem dá um número? Quanto? Quanto? 100%? Então você já nasceu sofrendo, é isso não? Na hora que você nasceu, né, como é liso, o médico pegou, caiu no chão, meu Deus, já nasceu 100%, né? Prova e expiação para ninguém botar defeito, inclusive nos Estados Unidos. Imagina se tivesse ficado no Brasil. Mas 0 a 100 é um número bastante agressivo, 100%. Alguém tem um número melhor? Mas, tipo assim, de repente, quando você começa a passar pelas provas, até antes você se via numa certa situação, mas aí que você começa a passar pelas provas, né? É onde você vê que, aí você se faz uma autoanálise e fala assim, o que eu vivi antes e o que eu estou vivendo agora? Sim, mas é 0 a 100%, é 100%, não, dá para dar uma reduzidinha aí. De coisa antes, mas agora eu tô... Tá certo, mas quem é que tem um número melhor aí? Alguém tem um número melhor, não? Eu acho que 10%. 10%. Você também está querendo pegar moleza. 10% é um bom número, mas é aquela assim. Tá bom a vida. Começou. Foi, né? Carlos. O Carlos está aqui, o Carlos, inclusive, que se precisar de dinheiro emprestado, carro emprestado, o Carlos é o Carlos. O Carlos, graças a Deus, está dizendo assim, ó, 10% tá. Olha, tá vendo? O Carlos é um homem feliz, casado com você, inclusive. Olha aí. Eu já tinha visto que ele era um homem feliz. Na hora que ele veio fazer a prece, eu percebi que ele era um homem realizado. Eu disse assim, porque com 10% esse homem é realizado. Não existe. A sua filha, tá vendo? Ele está feliz. Ele é comandado por 2 mulheres. Olha que maravilha. Aí que a vida fica muito melhor, né? Até porque quem manda somos nós. Segundo a nossa crença, tolinhos que nós somos. Augusto César, para ficar assim no número mais ou menos, diz assim, de 20, que isso? De 20 a 25%. Só. E os outros 75, 80? Ele diz assim, a gente arruma por aqui mesmo. Não é a situação? Ah, não. Comigo, escreveu e não leu, o pau vai comer. Eu pago na mesma moeda, meu amigo. Olha a prece aqui. Senhor, ilumina o meu livre-arbítrio. Ilumina a minha decisão. Me ajude a ser menos afoito diante desta ou daquela condição. Faça com que eu seja mais calmo, que eu tenha paz, que eu tenha tranquilidade, clareza no meu raciocínio. Até porque luz para o espírito, que nós acendíamos, né, sejam velas ou iluminávamos dessa grama. O que é luz para o espírito, senão clareza de raciocínio? Não, o espírito não precisa daquilo que é material, não é que é coisa de luz, ou seja, alguma coisa que queime, que ilumine, mas é a clareza do raciocínio. Se nós conseguirmos, dentro deste quadro, que nós trazemos de 20% a 25%, nós, através da prece, minimizarmos a condição de, através das nossas decisões, aquela palavra que, por exemplo, a gente poderia ter guardado e disse. Poderia ter guardado, poderia ter a tranquilidade de raciocinar um pouco mais primeiro, dizer, digo ou não digo? E por vezes, como a gente sabe, a melhor satisfação é aquela que não se dá. Às vezes é a melhor. E aí a gente já disse, aí não tem como tirar, e tenta consertar, e são tantas outras situações que é através da prece, essa ligação simples, criatura-criador. Criatura-criador, simples. Até porque quando nós vamos falar com os nossos pais ou com os nossos entes queridos, nós não somos formais, somos?
Você não vai se dirigir ao seu pai, ou sua mãe, ou seja, quem for, a criatura que você ama, e diz assim, queridíssimo, iluminadíssimo papai, estou precisando daquilo que o senhor sabe. Né? Você não tem esse formalismo. A gente chega nas pessoas que nós amamos e falamos com naturalidade. Então, nós fomos criando, com o passar do tempo, nós fomos criando uma redoma em torno, principalmente do Cristo, e o isolamos numa característica de divindade, aonde ele ficou inalcançável, mas o Cristo sempre esteve conosco, até porque são ensinamentos dele. Eu estarei com vocês, convosco até a consumação dos séculos, ou seja, ele sempre esteve conosco. Se nós estamos distante deles, é um problema de cada um, é um problema nosso. Né? Se nós mantemos essa distância, sempre esteve conosco. Se nós criamos esta cúpula divina para isolá-lo, é um problema totalmente nosso. Mas se nós vivemos, como o próprio André Luiz diz, nós vivemos no hálito divino, e Paulo de Tarso diz, nós vivemos e nos movemos em Deus. Ora, se isso é uma realidade, quando eu estou em contato com a divindade. E se o meu pensamento é simples, até porque pedir, como diz Gandhi, pedir não é uma situação de oração, que a gente já vai ver. E até mesmo no nosso pedido, por vezes, o não atender é atender, sim ou não? Porque se o seu filho pede que você lhe entregue uma arma, você não faz. Da mesma maneira que quando nós pedimos alguma coisa que não seja recomendável à nossa existência, por mais maturidade que nós tenhamos, não ser atendido, está sendo atendido pelo Pai, porque o Pai, na sua sabedoria, sabe muito bem aquilo que nós, de fato, precisamos. Uma outra condição, a simples, né? Esta relação simples de agradecer, pedir força moral, bons conselhos, o pedir e obtereis que Jesus nos ensina, através desta condição de acreditarmos primeiro em nós mesmos. Não se tem fé em Deus se não se acredita em si próprio. Não é fato? Eu só acredito em alguém, em algo, em alguma coisa que me é superior se eu acredito em mim. Se eu não acredito em mim, a zero de jogo já não existe nenhuma relação desta condição de ajuda, porque eu passo a duvidar da minha própria capacitação. Como falamos, pelo primeiro mato pela manhã, a prece. E como diz o próprio Gandhi, o Mahatma Gandhi, que foi o libertador da Índia, orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Não é o simples petitório, é a divindade. É esta condição que nós buscamos, de podermos viver esta realidade constantemente. E Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ou seja, para que a oração nesta condição de que se formos olhar pela palavra em si, não é ficarmos na oração, mas é ficarmos na ação. Que é a materialização da nossa relação com a divindade. A melhor oração é o bem que a gente faça pelo semelhante. Não é a melhor oração? Como diz o próprio Emmanuel, antes de você procurar ter toda a fé do mundo, seja bom primeiro. Porque a criatura boa primeiro, tudo ou mais vai sendo acrescentado. Quem disse isso? Jesus há mais de 2000 anos. Procurai as coisas dos céus e tudo mais vos será acrescentado. E nós entendemos que bastava ser fanático religioso, que tudo seria vindo através disso. Onde ele nos ensinou o seguinte, que procurar as coisas dos céus, se ele diz que os céus está dentro de nós, procurar as coisas dos céus é procurar viver em equilíbrio. Quando se vive em equilíbrio, tudo aquilo que nós precisamos nos é acrescentado, não é fato? Até porque a relação com o supérfluo, consumismo exacerbado, coisa do gênero, ela perde a relação. Não quer dizer que você não tenha e não busque nos seus objetivos melhorar a cada momento na sua vida, conquistando um melhor patamar para você, para a sua família, para todos nós. Não quer dizer absolutamente não tem nenhuma relação, porque isso faz parte do aprendizado do espírito. Quando nós vivenciamos esta realidade para a busca dos nossos objetivos, dessa luta, através do trabalho, do cuidado em casa, seja como for, isso tudo é exercício para o espírito. Quando nós pegamos um congestionamento monstro, vivemos numa cidade que se congestiona, numa cidade que se tenha problemas, o que nós estamos aprendendo aí de uma maneira subjetiva em relação àquilo que o Espírito leva de tesouro? Paciência. Não é? Através do trabalho do dia a dia, a condição da rotina, o que nós aprendemos?
disciplina, não é? Organização, que é exatamente aquilo que Jesus disse: não acumuleis tesouros nos céus. Eu não estava dizendo para nós sermos negligentes, para nós sermos displicentes, mas ele nos ensinava exatamente essa condição: acumuleis tesouros nos céus, ou seja, através da condição do usufruto, porque são os usufrutuários dos bens divinos, a começar pelo próprio corpo, porque não se conhece o espírito que chegou lá no plano espiritual com o corpo dizendo: mas é um souvenir tão bacana, eu gostava tanto desse, e não se conhece nenhuma história. E na realidade, através de sermos usufrutuários dos bens divinos, em não nos escravizando a esta condição, é que o Espírito faz com que aproveita a oportunidade com que tudo isso que é ofertado possa ser levado em matéria de tesouro, em matéria de condição da sua verdadeira existência. E qualquer situação que nós estejamos envolvidos, né, seja através do trabalho, no trabalho material, seja através de aulas ou através de sessões espíritas, etc., sempre a busca de nós procurarmos, através de elevar os nossos pensamentos, porque não está relacionado só à questão da casa espírita, mas a qualquer trabalho que nós estejamos fazendo. E, no fim, agradecer benefícios sinos. Nesse campo, não basta ficar pura e simplesmente vivenciando situações de um agradecimento sem ação. Conta Humberto de Campos a história de Santo Antônio. Temos tempo, não? Temos tempo? Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, conta a história de uma família que era muito devota de Santo Antônio. A família vivia numa situação miserável. O pai, ou seja, o responsável da casa, sentado sempre num banquinho próximo da casa, um rapaz forte e tal, mas sempre largado em cima da cama, a mulher com mais duas crianças, sua esposa, vestida praticamente de farrapos, preparava sempre alguma coisinha cujo único sustento era dado por uma vaca que eles tinham, porque em volta da casa também não havia plantação alguma, apesar do espaço ser grande, e tinha uma vaquinha num curral. Também imundo, mas era da onde eles conseguiam um pouco de recurso através do leite, que comercializavam, trocavam, etc., para poder se manter. E um espírito que olhava isso ficava impressionado, porque eles tinham pão e água só para comer. Mas quando eles se sentavam para a refeição, mesmo que fosse só pão e água, e uma vez por dia, todos eles diziam assim: louvado seja Santo Antônio, louvado seja Santo Antônio. E aquele espírito, ainda não um espírito evoluído, mas com intenções muito boas, assistia àquela cena e dizia assim: meu Deus do céu, eles estão tão ligados a Santo Antônio, ao Antônio de Pádua, né, que foi canonizado e virou santo, estão tão ligados ao Santo Antônio. Eu podia, de repente, procurar fazer uma intervenção com o Antônio, quem sabe, né, uma hora eu pudesse dar uma olhadinha nessa situação aqui. E aí ele foi lá foi marcar lá uma entrevista, e também, não é, padre? Não é assim, você vai com uma entrevista, vai chegando lá, vai falando com todo mundo. Né? Porque o André Luiz, no nosso lado, disse que tem sido situações de espíritos que eu quero falar com Deus. Eu quero falar com quem manda aqui, eu quero falar com o intermediário. Né? Veja, falando com o subchefe, eu quero falar com o presidente. Aí o fato é que ele foi lá, marcou lá as suas entrevistas, esperou o tempo que deu, e aí contou a história para o Antônio de Pádua, aquela luz maravilhosa, disse: olha, e o senhor podendo, né, poder dar uma passadinha, disse: olha, numa das missões lá pela Terra eu vou fazer essa visita a essa casa que você está solicitando. E aí, eles, passado um tempo lá, a situação continuava na mesma. O Antônio chegou e disse: oh, mas que beleza o Espírito recebendo. Eles, inclusive, estão fazendo a prece agora, louvando o seu nome. Aí o Antônio entrou, viu aquela situação toda. Aí disse: oh, muito bem. Aí o Antônio disse: olha, vamos fazer uma passeada aqui em torno da propriedade. Aí eles deram uma volta, aí chegou lá no curral. O Antônio disse para esse Espírito: pega a vaca. Disse assim: tá bom, Antônio. Mas o que ele vai fazer com a vaca? Você pega a vaca. E sabe como é que é? Aí o Espírito deu um passe lá, a vaca ficou assim. Disse: vamos trazendo a vaca. Vamos subindo a montanha aí.
Aí foi levando a vaca lá para cima da montanha. Quando chegou lá no pico, ele disse assim, tinha um precipício e disse, joga a vaca para baixo. Mas Antônio, a situação, aí deve ser daí que a vaca foi pro brejo, deve ser essa expressão. Antônio, a situação já é complicadíssima. Se a gente jogar a vaca para baixo, aí é que a coisa fica complicada. Joga a vaca para baixo. Mas Antônio, joga a vaca para baixo. Isso é só quando o santo manda, você não discute. Aí jogaram a vaca para baixo. E agora, Antônio? E agora nós vamos embora. Como? Quer dizer, a gente faz uma pressa, eu vou lá, faço um monte de entrevista para chegar em você, para te pedir uma ajuda, você ali jogar a vaca para baixo, você ainda vai, está falando, não, você vai embora comigo agora. Daqui um ano você volta. Mas eles nem precisavam rezar, né? Não precisa de santo. Bom, muito bem. Fazer o quê, né? Passou o tempo, imagina, um ano, a ansiedade da criatura. Um ano depois disse, agora você pode ir lá visitar a família. Quando ele chegou, lá na propriedade, ele encontrou a esposa, cuidando das crianças, já não estavam mais vestidas em farrapos. A roupa era simples, mas não eram mais farrapos. A casa já estava limpa. O rapaz, né, e o seu pai, que eram fortes, estavam trabalhando no campo e já tinham lá uma criaçãozinha de animaizinhos de pequeno porte, mas já tinham melhorado muito. Aí o Antônio disse, entendeu como é que a coisa funciona? Nem sempre aquilo, isso quer dizer que acabou o tempo, não? Nem sempre aquilo que necessariamente a gente acha, objetivamente, na nossa visão, a gente acha que aquilo que nós precisamos, de fato é aquilo que nós estamos precisando, nós necessitamos. Por vezes, nós temos que buscar sempre a mensagem que está na subjetividade da situação. E aí, em relação à questão da própria prece, hoje nós já temos até uns estudos científicos em relação a esse assunto. Veja a questão do lobo parietal e do frontal na relação do cérebro antes e durante a oração, que foi constatado que tanto o lobo frontal do cérebro, que é a área relacionada à atenção, fica mais ativo, e o parietal fica menos ativo, diminuindo a noção de tempo e espaço. Por isso que quando você faz prece, dá a impressão que você não está no lugar. Já reparou isso? Quando você abre os olhos, dá a impressão que às vezes você não estava no local. Então é a ação que tem no próprio cérebro. E efeitos semelhantes já foram observados na relação da meditação. Isso é uma tomografia antes da prece e durante a prece ou durante a meditação, as mudanças ocorridas, inclusive interferindo nessa questão de tempo e espaço para o espírito. E diz Emmanuel em relação a esse assunto, que é muito simples e muito profundo e sério ao mesmo tempo. Ele nos diz o seguinte: nosso íntimo é comparado a um quarto escuro onde os móveis estão sujos e desarrumados. A prece é como acender uma luz que não arrumaria o quarto pelo fato de ser acendida, mas nos mostra o que nós precisamos fazer. Diz mais, enquanto fazemos prece, imaginamos alterar as condições exteriores, porém somos nós é que nos modificamos. Nós é que passamos a ver situações e pessoas de uma ótica diferente. Ficamos mais compreensivos, mais tranquilos em relação à análise dos assuntos, em relação às atitudes dos outros. Ou seja, a prece é bálsamo divino em todos os momentos. E como nos ensinou o próprio Cristo, o Pai Nosso, se nós pararmos na oração e analisá-la como um todo, com o sentimento, com o coração, se nós pensarmos, meditarmos sobre essa prece, nós não sairíamos do Pai Nosso. Pela sua atenção, o nosso muito obrigado, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.